Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula passada nós fizemos então essa divisão, né, e reorganização das rotas da nossa aplicação, criando layouts específicos para a área pública e para a área logada. Logicamente que a gente vai mudar aqui a barra de navegação do layout aqui da área logada, né, da área protegida, para a gente ter aquela estrutura, né, do campo de busca, dos links internos ali para as páginas da área logada. E logicamente a gente não quer que apareça aqui o link para a página de login, nem para criar conta, porque enfim não faz sentido, o usuário já está logado ali, já tem conta criada, né? Então aqui a gente vai querer que apareça aquele elementozinho de avatar, né? Muito comum, para que o usuário consiga acessar ali o seu perfil, as configurações da sua conta e realizar o processo de logout. Mas antes da gente de fato trabalhar em cima dessa barra de navegação, nós vamos implementar aqui alguns auth guards, né? Ou seja, vamos implementar uma lógica aqui para evitar que o usuário acesse páginas ali que ele não tenha permissão ou que não faça sentido, né, dentro do estado ali da aplicação ele acessar. Por exemplo, ele estando logado, como é o caso aqui, ele conseguir acessar alguma página da área pública, tá? Isso não faz nenhum sentido. Ao mesmo tempo que, se o usuário não estiver logado ainda, a gente não quer que ele consiga acessar alguma rota protegida. Então, nós vamos aplicar uma lógica bem simples aqui para a gente tratar dessa proteção de rotas, tá? Então, vamos voltar para o nosso projeto e antes da gente prosseguir aqui, deixa eu fechar todos esses arquivos. Vamos logo fazer um commit aqui que eu havia esquecido. Vou incluir todas as modificações, gerar aqui uma mensagem e beleza, reorganiza a estrutura de rotas e layouts, adiciona app layout e public layout, ok. Vamos confirmar aqui, belezinha. Então vamos avançar aqui. A forma mais fácil da gente fazer isso, gente, é de fato trabalhando diretamente nos meus componentes de layout. Então veja como foi interessante a gente fazer essa reorganização, por quê? Porque agora eu tenho somente dois pontos aqui onde eu preciso me preocupar com essa questão da proteção de acesso, né, da proteção de rotas. Então se eu quero evitar que o usuário acesse o layout aqui nas páginas protegidas da área logada, eu posso aplicar essa verificação, né, essa lógica, dentro do meu componente de layout das páginas aqui da área logada, certo? Então, todas as páginas que pertencerem ou recursos que pertencerem à área protegida, né, à área logada da minha aplicação, elas vão ser renderizadas dentro do meu app layout. Da mesma forma, se eu quiser evitar que o usuário acesse aqui a minha área pública estando logado, não faz sentido, né? O local onde a gente deve fazer essa verificação é aqui no nosso Public Layout, belezinha? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Bom, saber se o usuário está logado ou não, porque o primeiro passo aqui é a gente saber se o usuário está autenticado ou não. A gente pode usar o nosso contexto que nós já criamos, tá? Então vou chamar aqui o nosso custom hook, né, para acessar o contexto de autenticação. Então use auth. E o que eu quero aqui nesse caso? Eu quero só saber se o usuário está logado ou não. Então para mim só faz sentido a informação, né, o atributo is. Deixa eu colocar a atribuição aqui. Is authenticated, certo? Então desestruturei aqui só o atributo isAuthenticated do meu contexto. E aí eu vou fazer uma verificação simples, tá, gente? Então se aqui é no nosso app layout, né, layout ali das rotas protegidas. Então se o usuário não está autenticado, então vou verificar aqui se not is authenticated. Eu quero simplesmente redirecionar ele para a página de login. Então, eu nem permito que o React monte esse componente aqui. Então, aqui eu já vou dar um return para evitar que o React monte, né, essa estrutura aqui do meu layout. E aí, a ideia aqui é retornar um JSX. O React Router, ele nos traz ali um componente para realizar a navegação do usuário, né, e redirecionamento para outra página. Nós já utilizamos em alguns outros pontos aqui o redirecionamento utilizando um hook do React Router, que é o useNavigate. Mas ele também tem um componente, né? Posso trabalhar com isso como um componente, que é o Navigate, tá? Do React Router. E aqui a gente pode especificar para onde que eu quero redirecionar o usuário, né? Então, para qual rota. Nesse caso aqui, eu quero redirecionar ele para /login, tá? Então, vou colocar direto aqui, /login. E eu posso passar um atributo aqui, replace, para que a gente tenha uma substituição no histórico de navegação do usuário. Então, quando eu uso esse replace aqui, o que vai acontecer? O React Router, ele vai entender que o usuário tentou acessar, por exemplo, o /feed, né? Alguma página ali da área logada, só que a gente chamou aqui um componente navigate, então ele vai realizar o redirecionamento do usuário para esse alvo aqui, né? Para o valor que eu tiver passado aqui para o atributo, né? Para prop2. E aí, ao invés de deixar lá no histórico do usuário o acesso a /feed, por exemplo, ou qualquer outra página da área logada, ele substitui essa entrada lá no histórico por /login. Então não vai aparecer lá no histórico do usuário o acesso a alguma página da área protegida, tá? Vai ser substituído por /login. Foi justamente o alvo aqui do redirecionamento que eu estou especificando aqui com o componente navigate do React Router. E aí, fica bem simples agora a gente pensar o que precisa ser feito lá para o nosso public layout. Então, basicamente, aqui eu vou fazer o inverso, né? Então, vamos importar o useAuth aqui e o navigate. E agora aqui, na verdade, eu estou lidando com a situação onde o usuário já está logado e ele tenta acessar alguma página da área pública. Não faz sentido, então a gente não vai permitir que ele consiga acessar isso. A gente sempre redireciona lá para a página inicial da área logada, que é a /feed. Só que aqui eu não vou verificar se o usuário não está autenticado aqui.
eu tenho interesse em saber se ele está autenticado e, mesmo assim, está tentando acessar alguma página da área pública. Se for esse o caso, eu vou redirecionar ele para /feed. Bom, belezinha, vamos testar aqui e veja que nós tínhamos feito login na aula passada. Então, estou aqui acessando a área logada, né, a rota /feed com o usuário autenticado. Então, se eu tentar acessar alguma página da área pública, é para a gente ser redirecionado de volta aqui para /feed, tá? Então, vou tentar acessar a página de login aqui, ó. Então, vejam que nem carrega a página de login, eu já sou redirecionado para /feed. Assim como criar conta ou qualquer outro link aqui que leve para uma página lá da área pública. E aí, para a gente testar o inverso aqui, ou seja, um usuário, que é o caso mais interessante nesse sentido, né? Que é o usuário não estar logado e tentar acessar alguma rota protegida, tá? A gente ainda não tem a funcionalidade de logout aqui. Inclusive, vai ser o objetivo da nossa próxima aula, personalizar essa barra de navegação aqui para a área logada e prover aqui uma funcionalidade de logout. Mas de início, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos acessar aqui o armazenamento, né? O local storage, né? E eu vou remover todas essas entradas aqui no local storage, né? Apagando o access token e os dados de usuário, porque aí o meu contexto ele não vai mais encontrar esses dados, e aí significa que o usuário ele não está mais autenticado, né? Então vamos excluir aqui. Agora sim, eu vou dar um refresh aqui nessa página, ó, e aí automaticamente a gente é redirecionado lá para login, porque quando o nosso contexto de autenticação, né, tentou acessar os dados do usuário logado, verificar se o usuário está logado ou não, ele não encontrou mais os dados ali no local storage, então mudou aquele atributo isAuthenticated para false, fazendo com que na verificação aqui do nosso AuthGuard, né, nesse caso aqui no nosso app layout, né, o layout das páginas da área logada, essa minha verificação resultasse em verdadeiro, né, porque o isAuthenticated seria falso, e aí fomos redirecionados para /login. Então aqui, se eu tentar acessar manualmente aqui, feed, eu vou ser sempre redirecionado para /login. Bem interessante, né, gente? Então, beleza. Na próxima videoaula a gente continua, então, para trabalhar na barra de navegação aqui específica para nossa área logada. Na verdade, a gente vai aplicar um pattern bem interessante aqui para front-end, que é a composição de componentes, né? Component Composition, que é um pattern que a própria biblioteca ShadCN utiliza. Os componentes que nós utilizamos na biblioteca ShadCN utilizam esse padrão, tá? Mas eu apresento melhor isso na nossa próxima videoaula, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.